Olá pessoal, estou começando com o canal para compartilhar um pouco com vocês a minha caminhada rumo à liberdade financeira. Eu sou assalariada, eu comecei a me interessar por investir fazem poucos anos. Eu comecei a mudar meus hábitos para conseguir poupar mais. No início, eu investia só em renda fixa, então eu investi em CDB, LCI, LCA e também em debêntures. Só que em 2020 eu comecei a estudar mais as ações e os fundos imobiliários. E hoje a minha carteira está assim, 765 mil, tá? Então meu patrimônio está dividido entre 56% ações, 34% renda fixa e 10% de fundos imobiliários, tá? Então ali na renda fixa eu tenho um pouco de CDB, LCI, LCA, a Previdência e o Tesouro. Que na verdade eu deixo como uma reserva de oportunidade. Como a bolsa tem altos e baixos, a gente sempre tem que ter uma reserva para aproveitar as oportunidades. E então a minha carteira ela está com 66% de renda variável. Mas por que isso? Porque a bolsa vem subindo muito, muito. Né? A gente chama até de rally de final de ano. E até os gestores gringos, eles já apostam num corte de juros pelo Fed no início de 2024. E isso acaba gerando um otimismo, porque a Bolsa Brasileira, ela também é um reflexo do que acontece lá fora. O Banco Central Europeu, ele também está precificando um corte de juros em 2024, pelo menos de 1,5%, o que é bem positivo para o Brasil. Inclusive aqui nesse gráfico eu mostro em 5 anos a evolução do Ibovespa. E a gente está quase no pico de 130 mil pontos. Né? Então, além dessa questão dos juros, o PIB do último trimestre também vem surpreendendo o mercado. O mercado estava esperando uma queda de 0,2 e subiu 0,1. Então, assim, comparando com 2022, no mesmo período, a gente está com uma alta de 2%. Então, assim, o consumo está vindo muito forte e tudo isso acaba impactando numa alta do Ibovespa. Tem essa questão do consumo forte também, ele só tem um lado negativo, que não vai ter tanto espaço para reduzir os juros. Mas mesmo assim, o Copom ainda continua com a sinalização de 0,5, né? E aí, o que acontece? É um momento também para a gente rebalancear a carteira. Então, eu estou com 66% de renda variável. É um momento agora para a gente contrabalancear e encaixar naquele 60-40. Nesse gráfico, eu mostro para vocês uma comparação do Ibovespa com o IDIV. O IDIV são as ações de dividendos, que é ali na linha verde, e em vermelho o Ibovespa. Então, assim, você consegue ver que a linha verde do IDIV ela sempre está acima do Ibovespa. Se você compara com o CDI, então, a diferença é muito maior. O IDIV está muito mais positivo. Ele só teve uma queda no período ali de 2020, na pandemia. Tá? E aí o que acontece? Eu costumo analisar os meus investimentos pela evolução da renda passiva. Tá? Então esse é meu objetivo, crescimento de renda passiva. Eu comecei em 2020 com os aportes na renda variável. E assim, eu venho seguindo o meu foco, que é uma estratégia de comprar ações que pagam bons dividendos, que tenham pagamentos frequentes. Os meus aportes precisam ser regulares e eu tenho que reinvestir os meus dividendos, para no final gerar aquela bola de neve espetacular dos juros compostos. E para isso a gente tem sempre que estar estudando as empresas para colocar o nosso dinheirinho tão suado nos aportes corretos e justamente ter um preço atrativo, porque preço importa. E aqui, nesse gráfico, eu mostro para vocês a evolução da minha renda passiva desde 2020. Tá? Então, o primeiro ano, ela era pequena, né? E daí a gente concentra bastante aportes ali na renda variável e subiu 1.826%. No segundo ano, a subida já não foi tão alta, foi de 29%. Mas mesmo assim eu já estava ganhando R$2.000 por mês de média anual.
Como tem empresas que pagam trimestrais, tem empresas que pagam todos os meses, empresas que pagam 2 vezes no ano, a gente faz a conta anual. E daí divide por 12 para entender qual que está sendo a média mensal. Em 2022 já teve um crescimento, né? Então a minha renda passiva já foi para 2.666 por mês. E agora, em 2023, ela já está em torno de 5 mil. Tá? Isso sem contar os proventos de dezembro. Porque, assim, muitas empresas vão fazer pagamentos no mês de dezembro. Inclusive, eu quero fazer um outro vídeo para vocês para demonstrar isso, quais as empresas que estarão fazendo os pagamentos para dezembro. Então, esse valor de 55.907, que é 5.082, ele vai mudar com os aportes de dezembro. Tá? Aí eu fiz uma simulação sobre as minhas metas, tá? Então eu tenho a meta 1 de 1 milhão, a meta 2 de 2 milhões e a meta 3 de 3 milhões. Eu considerei um dividend yield médio de 8%, tá? Mas o foco tem que ser total no crescimento da renda passiva, porque se você ficar olhando o patrimônio, tá? O patrimônio ele não paga a conta. E o preço no curto prazo, ele oscila. Então esse patrimônio, ele pode reduzir com as oscilações dia a dia da bolsa. Então a gente tem que focar no longo prazo, escolher empresas boas e lucrativas que pagam excelentes dividendos para que a gente veja o crescimento da renda passível. E assim, a mágica acontece. Você colocando os aportes mensais regulares, reinvestindo os dividendos, a bola de neve é excelente, o efeito dos dividendos é maravilhoso. E aí eu fiz também uma estratégia, que é a minha estratégia pessoal, tá? Para mostrar para vocês como que eu vou chegar lá, tá? Então aqui, de 2023 para 2024, eu já estou projetando um crescimento de 50% da minha renda passiva, tá? De 2024 para 2025, eu já estou projetando um crescimento de 40%. E aí, esse percentual ele vai diminuindo porque os aportes, eles também vão diminuindo. Tá? E daí, de 25 para 26, 30%. E de 26 para 27, mais 20%. Tá? Então, a projeção desses 4 anos é de que eu chegue próximo a renda mensal ali de 20 mil por mês, tá? Depois eu quero fazer um vídeo para mostrar para vocês como que eu faço esse controle de recebimentos de dividendos, né, a minha renda passiva, e você também precisa entender o que você tem de custo, né? Então você tem que planilhar, você tem que entender quanto que você gasta realmente por mês, para você fazer essa mágica acontecer. E para você trabalhar na sua meta, tá? Então, assim, é interessante ter até uma meta maior do que o seu custo de vida, porque, assim, a gente, além da inflação, porque a inflação, ela também é corrigida pelos dividendos, porque as empresas, elas repassam reajustes de preços, e isso reflete ali no resultado das companhias. Mas é interessante você saber quanto que você gasta, ter uma reserva um pouco maior. Para quê? Para lá na frente você não ficar muito justo, você parar de trabalhar e aí você conseguir pagar os seus custos e esse valor a mais você continuar investindo para que esse patrimônio e essa renda passiva aumente cada vez mais. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, deixa algum comentário e até o próximo.